Assinar a opção que apresenta o texto publicitário que não apela para nenhum elemento de conteúdo político. Então vamos lá. Veja só, né? A questão tinha pedido. A banca ela é muito inteligente. A banca ela tem sempre uma criatividade muito legal. Ela cobrou anteriormente, né, falando do texto publicitário, mas que teria mais um cunho ideológico, né, e não queria vender. Agora, ela pede o quê? Que não tivesse nenhum elemento de cunho político. Isto é, ela está trabalhando com a gente a relação também aqui de campo semântico. A banca, em algumas provas, a gente vê assim, olha, o que não é campo semântico da religião, o que é campo semântico da economia, e aqui, o que é campo semântico fora do conteúdo político. E é isso que a gente tem que observar, palavras que demonstrem uma relação política, tá legal? Chamem a atenção para uma relação política. Aquela que não tiver isso bem claro, a gente então vai marcar. É isso, tá? Então ela trabalha aqui campo semântico político. Vamos lá. Primeiro derrubaram o Muro de Berlim, depois baixaram o preço do Macintosh SE. Que época maravilhosa para se viver. Cara, por que o Muro de Berlim ele foi derrubado? Foi uma relação política, concorda comigo? Tem a ver ou não tem? Né? Então veja só, são os computadores da Apple, né? E ele está falando, poxa, a queda do Muro de Berlim foi uma relação política muito importante, mundial, beleza? Ok, então tem relação política sim. Não foi Roosevelt, nem Truman, nem Kennedy que inventou o sonho americano. São presidentes, né? Foi Salomon Simmons, Colchões Simmons. Então, tem uma relação política, foram presidentes e tal, foram líderes políticos. Preste uma homenagem a Tiradentes, enforque a sexta-feira. Tiradentes lutou pela liberdade, né? A liberdade política, né? Então ele lutou pela nossa liberdade, né? A liberdade do cidadão, beleza? Então preste uma homenagem a Tiradentes, então uma figura muito importante em nossa história. Terror. Pô, mas aí eu fiquei na dúvida se é político ou não é político. Pô, tem uma relação política aí, concorda comigo? Ele insurgiu contra a política da época, beleza? Contra os governantes da época, né? Ok, se você teve dúvida, aí você marca um asterisco ali e tal. Eu li todos os volumes de O Capital, de Marx, mas não entendi quem casa com quem no final. Então, O Capital, né, de Marx, então aí a gente tem uma ideologia política, né, por trás do Capital, né, de Marx. Então, a gente observa na realidade que há um cunho político por trás disso, beleza? Ok. Agora a sua alternativa é a verdade, a justiça e a história de quadrinhos. Jornal norte-americano. Aí, olha só, todas elas, as alternativas de A até D, eu consigo puxar alguma linha relacionada à política aqui. Agora, verdade, justiça e história, então eu até consigo puxar alguma coisa. Tudo bem, mas é direto? Não. Então, naturalmente, você percebe. Essa daqui é a alternativa que a gente consegue perceber que não apela para nenhum elemento de conteúdo político. As demais a gente percebe isso.